Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela Freitas, sou estudante de psicologia no nono semestre e a finalidade de ter criado esse canal é para conversarmos sobre psicologia e sobre livros em geral. No vídeo passado eu conversei sobre um livro que se chama No Enxame, Perspectivas do Digital, e hoje resolvi trazer sobre um outro livro que se chama A Arte de Ser Flexível, escrito pelo Walter Rizzo. Para começarmos, eu gostaria de sinalizar que o autor no livro traz que existem 3 tipos de mentes, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui para deixar um aspecto claro para vocês. Quando o autor fala sobre mente no livro, mente eu entendo como comportamento. E o que é o comportamento? O comportamento, na perspectiva que eu entendo esse fenômeno, comportamento é a interação ou a relação entre a pessoa e o seu ambiente, ou seja, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa pensa a partir de um contexto específico. Então, para entendermos esse vídeo e o livro, vamos entender então a mente como comportamento e o comportamento sendo aquilo que a pessoa faz, pensa e sente a partir de um ambiente que a pessoa está inserida. Feitas as considerações necessárias, então iremos continuar. Bom, o autor traz que há 3 tipos de mentes, ou seja, 3 tipos de padrões de comportamentos. O primeiro seria o padrão de comportamento rígido, o segundo, o padrão de comportamento líquido e o terceiro, o padrão de comportamento flexível. No vídeo, eu irei focar mais sobre o padrão de comportamento flexível. O primeiro padrão de comportamento é o rígido. E o que seria o padrão de comportamento rígido? É um padrão de comportamento que ele é marcado pela negação de ver as coisas como de fato são. É uma dificuldade de lidar com os próprios comportamentos, seja o comportamento de sentir, o comportamento de pensar e os comportamentos que são observados publicamente. Além disso, o comportamento rígido é também marcado pela dificuldade de entrar em contato com a realidade e com o momento presente. O padrão de comportamento líquido é um padrão de comportamento que ele é um pouco indefinido e volúvel. Geralmente, as pessoas que desenvolveram esse tipo de padrão nessa história de aprendizagem, ou seja, desenvolveram um padrão de comportamento líquido, elas passam pela vida e não sofrem muito impacto. O que isso quer dizer? Geralmente as coisas acontecem na vida das pessoas e elas passam desapercebidas. Ou seja, esse tipo de padrão de comportamento é quando a pessoa ela não é muito capaz de reconhecer a si mesma, de reconhecer os seus aspectos privados, as suas necessidades, seus pensamentos, suas emoções, etc. Ou seja, isso seria o padrão de comportamento líquido que o autor traz no livro. O terceiro padrão de comportamento é o comportamento flexível, e é um padrão de comportamento que possui seus valores assegurados, porém está aberto à mudança. Está momento a momento presente, conectado com a realidade. E o que isso quer dizer? Vamos pensar que um padrão de comportamento flexível é quando uma pessoa possui suas crenças, seus princípios, seus valores assegurados, porém, diante de uma realidade diferente, a pessoa está aberta à mudança, ou seja, está aberta a mudar os seus valores, as suas crenças, diante de situações específicas, de contextos específicos. Isso, então, seria marcado um padrão de comportamento flexível, segundo o autor do livro. Como eu disse anteriormente, o padrão de comportamento flexível será o que vai ser enfatizado aqui nesse vídeo. E quando eu estava fazendo a leitura desse livro, eu fiz algumas anotações e eu escrevi um trecho que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que diz o seguinte: geralmente, nós não fomos ensinados a ser flexíveis. Pelo contrário, poucas pessoas nos ensinam a estar em contato com o momento presente e a entender que algumas coisas não estão sob o nosso controle. E o que isso quer dizer? O padrão de comportamento flexível é importante nós aprendermos a desenvolver, porque em alguns contextos específicos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos na nossa história de aprendizagem, tanto a questão de nossos princípios, nossas crenças, nossos valores, eles não irão condizer com a realidade que está colocada diante de nós. Porque se nós não estarmos dispostos a mudarmos
em algumas situações que ocorrem na nossa vida, isso pode gerar sofrimento psicológico para nós. Um outro aspecto que eu achei extremamente interessante que o autor discutiu no livro é sobre o caminho do meio. Para as terapias comportamentais e contextuais, geralmente elas discutem essa questão do caminho do meio, principalmente a terapia comportamental dialética, a DBT, que ela coloca a importância do caminho do meio. E o que seria então o caminho do meio? O caminho do meio significa buscar um equilíbrio entre a aceitação e a mudança. E o que isso quer dizer? Em alguns momentos, alguns eventos que acontecem na nossa vida, alguns aspectos precisam ser aceitos, no sentido de, infelizmente, algumas coisas não dependem de nós. O que isso quer dizer? Algumas coisas não estão sob o nosso controle ou sob a nossa influência de mudança. E cabe a nós, diante desses eventos adversos da vida, conseguirmos aceitar que eles não são possíveis ser modificados e etc., e buscar um equilíbrio, então, a partir de uma mudança, ou seja, a partir daquela situação que eu não posso mudar, o que eu posso fazer para essa situação ser um pouco diferente? Isso que seria colocado como o caminho do meio, é o equilíbrio entre aceitar que algumas coisas não estão sob minha influência e buscar mudar alguns outros aspectos que estão sob a minha influência. Ou seja, a aceitação aqui nesse sentido, e é preciso ser dito que não é um processo de resignação, ok? Mas é um processo de entender de fato, um processo de elaboração que algumas coisas não estão sob o nosso controle e buscar mudar aquelas coisas que estão sob o nosso controle, ou seja, que estão sob nossas influências. Neste sentido, buscando então o equilíbrio entre a aceitação e a mudança, o padrão de comportamento flexível é um processo dinâmico e fluido de observação e autoavaliação permanente. O que isso quer dizer? A flexibilidade não é aceitar que algumas coisas estão postas e que não há nada a ser feito. Pelo contrário, é um padrão de comportamento que se remete ao fato de uma pessoa reconhecer a realidade, entender o contexto, observar quais aspectos podem ser alterados e quais não podem ser alterados. E principalmente buscar meios de modificar aquilo que pode ser alterado e lidar da melhor maneira ou lidar da maneira menos conflituosa com aquilo que não pode ser mudado. Um aspecto que é importante ser ressaltado é que mesmo que uma pessoa tenha desenvolvido já um padrão de comportamento flexível, essa pessoa ela precisa estar ciente de que mesmo no momento presente, ou seja, mesmo no contato com a realidade, há coisas que não podem ser alteradas. E isso se remete novamente à questão do equilíbrio entre a aceitação e a mudança. No livro, o autor coloca também que um padrão de comportamento flexível está relacionado com o desenvolvimento de um repertório de autoeficácia. E o que seria a autoeficácia? A autoeficácia é a capacidade de uma pessoa de resolver seus próprios problemas, suas questões, por meio dos recursos que ela já possui, ou seja, aqueles recursos que ela já aprendeu anteriormente, e também encontra os recursos no ambiente. Ou seja, a capacidade da pessoa tem de resolver os seus problemas a partir daquilo que ela já tem na sua história de aprendizagem. Isso seria um processo de autoeficácia que está implicado num processo de desenvolvimento de padrão de comportamento flexível. Para ir finalizando o vídeo, eu vou citar as estratégias práticas a favor da flexibilidade que o autor colocou no livro. Eu recomendo muito vocês depois darem uma olhada no livro, lerem de fato o livro, para vocês aprenderem um pouco mais sobre o que o autor colocou no livro. Bom, as estratégias então seria explorar a realidade, manter-se atualizado, investigar e aprofundar sobre temas diversos, ter experiências novas, escutar as pessoas que se opõem a nós, discutir com argumentos e não atacar as pessoas. Lembra que anteriormente eu falei sobre a questão da flexibilidade, que é um padrão de comportamento, que apesar de uma pessoa ter seus valores assegurados, ela está aberta à mudança a partir de um contexto específico. Então, a partir dessas estratégias,
É possível, né, estar aberto sim às mudanças. São habilidades que podem ser desenvolvidas, né? A flexibilidade, ela é um comportamento que pode ser aprendido. E desenvolver um padrão de comportamento flexível é importante porque auxilia no nosso bem-estar psicológico, nas nossas relações interpessoais e pode nos aproximar de uma vida significativa. Para finalizar o vídeo, eu quero ler uma frase para vocês que está na página 106 e diz o seguinte: a própria vida é um movimento profundamente variável. E nessa variação constante, ela nos ensina que nada permanece igual. Bom, seria isso que eu queria conversar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu queria trazer nesse vídeo. Principalmente, lembrem a respeito do equilíbrio entre a aceitação e a mudança, que é extremamente importante desenvolvermos essa habilidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que será um prazer responder o comentário de cada um de vocês. Nos vemos em breve em um próximo vídeo. Até breve, um forte abraço e tchau, tchau!